Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à correção da atividade do formulário de ontem, onde a gente estudou e revisou mais sobre a estrutura do gênero textual reportagem e a gente também pesquisamos e vamos pesquisar aqui uma reportagem falando do tema aí bem atual. Acredito que vocês estão vendo aí passando na TV sempre a questão das queimadas, as queimadas que estão ocorrendo no nosso país. Lembrando que na segunda-feira a gente fez uma atividade falando sobre as queimadas, dos prejuízos que elas provocam para o meio ambiente, para o nosso planeta, para a vida dos animais, né? Porque quando uma queimada se inicia, o fogo ele se alastra rapidamente, então vai devastando tudo que encontra pela frente. Muitos animais acabam morrendo queimados nessas no fogo, né? Sem falar que as queimadas, como a gente viu na segunda-feira, é a segunda maior causa que provoca o aumento da temperatura do nosso planeta, o aquecimento global. Então, vamos lá, pessoal. As queimadas, a prática de realizar a queimada promove uma série de problemas de ordem ambiental. Tal fato tem ocorrido em diferentes pontos do planeta. No caso específico do Brasil, as queimadas têm sido responsáveis pela diminuição de importantes domínios brasileiros, principalmente a floresta amazônica e o cerrado. Então, vamos aqui começar a resolver o nosso formulário. Qual o seu nome completo? Mais uma vez, eu vou estar respondendo como se fosse aluno. Tá pedindo para pôr o nome completo, por favor, põe o nome completo. Lembrando que seu nome é um nome próprio, é um substantivo próprio, que inicia sempre com letra maiúscula, tá? Então tá aí. Leia com atenção. Natureza do G1. Para Pará, Amazonas e Mato Grosso, somam 60% das queimadas de agosto. Pantanal é bioma mais afetado. Então, temos aqui uma manchete de uma reportagem. Só lembrando que a gente estudou as partes que compõem uma reportagem e a gente viu que a reportagem é um texto jornalístico e que ela vai ter um título principal e um título secundário. O título principal, ele também é chamado de manchete, ele é mais abrangente. É o que a gente acabou de ler aí. Pará, Amazonas e Mato Grosso somam 60% das queimadas de agosto. Pantanal é o bioma mais afetado. E temos também o o título secundário. O título secundário que está aí escrito de letra mais clara, tá? Então, o título secundário, ele traz é mais específico, ele vai especificar o assunto, o tema de que vai tratar a reportagem. Então, seguindo aqui, qual é o link aqui? Então, essa questão aqui, eu gravei um vídeo ontem explicando para vocês como que vocês deveriam fazer, porque tinha crianças que estavam com dúvidas. A gente colocou aí como que você poderia fazer essa questão no computador, o exemplozinho aí, e também como fazer ele essa questão no celular. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vocês, para vocês, aqueles que não conseguiram fazer, fazer essa questão aí. O bioma brasileiro tem sofrido constantes incêndios e todos os dias assistimos reportagens sobre novos focos registrados. Após ler o início da reportagem, que é o que a gente acabou de ler, chegou a sua vez de pesquisar uma reportagem sobre as queimadas que estão ocorrendo no Brasil. Copie e cole o link, o site da reportagem e responda algumas perguntas referentes a ela. Vamos lá? Então, vamos aqui, gente. Vamos abrir uma nova guia, né? Vamos pesquisar aqui reportagem sobre queimada, né? Reportagem sobre queimadas. E a partir dessa reportagem que a gente vai pesquisar, aqui é só um exemplo. Claro, cada criança pesquisou uma reportagem diferente, né? Então, aqui é só um exemplo de como poderia fazer essa questão. Então, vamos pegar aqui essa primeira reportagem aqui. Focos de queimadas na Amazônia em junho foram os maiores para o mês. Então, vamos clicar nela. Então, vamos aqui.
Abrimos aqui a reportagem, então vocês iriam fazer a leitura da reportagem que vocês escolheram, né? Observar as partes que compõem essa reportagem, certinho? Então, vamos lá. Agora, a gente tem que colar o link, né, dessa reportagem para colar naquela questão que está pedindo o link. Então, vocês vão vir aqui na parte de cima do navegador, onde está escrito google.com, aparece a opção copiar, copia, agora a gente volta para a tela lá do formulário. Chegou aqui, você vai colocar na pergunta, vai segurar aqui para responder, né? Segurou, agora clica na opção colar. Tá aqui, colamos o link da reportagem que a gente pesquisou. Agora vamos responder as perguntas. Responda. As reportagens costumam citar o nome de quem a escreveu. Qual o nome da pessoa que escreveu a reportagem que você pesquisou? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para a tela da reportagem. Tá? Então, vamos aqui. Geralmente vem aqui no início, bem no início da reportagem. Então, aqui está escrito por G1. Essa reportagem aqui, em particular, ela não trouxe o nome do jornalista que a escreveu, que a publicou, tá? Tá escrito só por G1, só o nome do jornal. Então, a gente vai escrever isso. Foi escrita por quem ou por qual jornal? Por G1. E a data aqui, 1º/7/2020, as reportagens geralmente vai trazer quem escreveu, quem publicou. Nesse caso aqui trouxe só o jornal, não trouxe o nome do jornalista. E trouxe também a data, certinho? Então, vamos voltar lá. Vamos escrever lá. Então, responda qual o nome da pessoa que escreveu a reportagem que você pesquisou. Lá não apareceu o nome do repórter, do jornalista, mas apareceu somente o nome do jornal. Então, por G1. Claro, vocês podem ter encontrado uma reportagem que tem o nome do jornalista. Aí vai aparecer por... Eu pesquisei uma ontem que estava lá escrito por Patrick Marques, né? Então, eu coloquei o nome do jornalista. Como nessa aqui que a gente pesquisou não tem o nome do jornalista, vamos colocar o jornal, que foi a informação que a reportagem nos trouxe, tá bom? Então, vamos aqui continuando. Na reportagem que você pesquisou, tem imagens? Vamos lá ver se tem imagem? Sim ou não? Nas reportagens, é comum haver fotografias, desenhos e gráficos, entre outros recursos visuais. A maioria deles vem acompanhada de uma legenda, uma explicaçãozinha, que explica a imagem ou completa o texto. Então, vamos lá mais uma vez, lá na nossa reportagem que a gente pesquisou. Só um minuto, aqui, vamos lá. Chegou aqui. Então, vamos lá, gente. Tá perguntando se tem pesquisas, se tem imagens. Então, olha aqui a primeira imagem. Aí tem a legenda. Fumaça durante incêndio em uma área da floresta amazônica perto de Porto Velho, Rondônia, em 10 de setembro de 2019. Tem a imagem e a legenda. A legenda é a explicação da imagem. Ou acrescenta mais informações ao texto. Uma imagem, olha só, falou também que aparece geralmente gráficos. Temos um gráfico aqui também, que é a fonte, esse gráfico foi pesquisado, né? Foi emitido pelo INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisa e Estatística, sobre esse assunto, sobre as queimadas na Amazônia. Então, tem gráfico, tem imagens, outra imagem. Temos aqui também a descrição da imagem, que é a legenda, a chamada legenda. E é isso. Então, pediu pra gente copiar a legenda de uma das imagens. Então, nossa reportagem aqui em pesquisa tinha mais de uma imagem. Vamos pegar a legenda só da primeira imagem, tá bom? Pra gente não copiar tudo, eu vou copiar e colar aqui esse texto, tá bom? Vamos copiar toda a descrição, que é a legenda. Opção aqui, selecionei tudo, vou copiar. Vamos voltar agora para a questão. A gente já está avançando, na verdade. Pergunta é, na reportagem tem imagens? Tem imagem, a gente viu que tem imagens, que tem gráficos também, né? Então, sim, tem imagem, tem gráfico. Agora,
Qual a legenda que aparece na fotografia da reportagem que você pesquisou? Olha só, a gente já se adiantou e a gente já pegou a legenda da primeira imagem, certo? Às vezes demora um pouquinho para selecionar, colar. Tá aqui, pediu para a gente copiar uma legenda, nós copiamos a legenda da primeira imagem, certo? Escreva um resumo sobre o assunto tratado na reportagem que você pesquisou. Essa pergunta aqui, a resposta é pessoal, porque cada um de vocês pesquisou uma reportagem diferente. Então, vocês vão ler a reportagem que você pesquisou e vocês irão escrever um resumo. Então, resposta pessoal, pois cada um pesquisou sua própria reportagem. Então, vai escrever um resumo aí com suas palavras da reportagem que você pesquisou. Os parágrafos em que a reportagem é desenvolvida são chamados de corpo do texto, né? Nele, o autor descreve os detalhes e explica o fato introduzido no título, na linha fim e no lead, né? Então, gente, o corpo do texto é o desenvolvimento, é o desenrolar, né? Aí vai vir as imagens, vai vir as fontes, vai vir os gráficos, né? Acrescentando mais informações, comprovando o tema lá, o assunto de que o repórter está querendo tratar. Muitas vezes ele expõe a sua própria opinião, né? Que a gente viu que a reportagem ela tem o intuito tanto de informar o leitor, como também formadora de opinião, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o repórter, o jornalista, ele vai escrever lá o seu ponto de vista, ele vai dar a opinião dele, para formar uma opinião no leitor também, certo? Então, vamos lá. Qual ou quais tipos de fontes que você percebeu que o repórter usou para construir a reportagem que você pesquisou? As fontes. Para que uma reportagem seja elaborada, são necessárias muitas informações e há muitas formas de obtê-las, como entrevistas com especialistas, pesquisa em sites, pesquisa em livros, outras fontes. Aí vocês lendo lá a reportagem que vocês pesquisaram, vocês vão dizer, houve lá entrevistas, teve entrevistas com especialistas sobre o tema da reportagem? Teve alguma entrevista? Ele pegou fontes de outros sites, pesquisou de outros sites? Tem fontes de livros? Outras fontes. Aqui na nossa reportagem a gente vai ver, vamos lá, vamos ver as fontes que a gente consegue visualizar, tá? Não vou fazer a leitura da reportagem toda com vocês, porque o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, o que a gente pode observar olhando aqui? Então, a primeira fonte de pesquisa a gente pode utilizada, fonte, são os dados do INPE. Olha aqui, fonte INPE, né? Então, dados para formar esse gráfico aqui do INPE, certo? Então, vamos lá, gente. Então, podemos citar as fontes como, né, dados do INPE, né? Aí, vou citar só essa aqui, gente, porque a gente não fez a leitura completa do texto, né? Vai ficar muito longo o vídeo, mas nas entrevistas, nas reportagens, pode conter entrevistas, pesquisa de sites, outras fontes, né? Então, aqui a gente tem essa fonte aí, os dados do INPE, para citar como exemplo, tá bom? Lembrando que aqui pesquisei uma reportagem para ensinar para vocês como vocês deveriam fazer. É só um exemplo, tá? Não tem que ser essa reportagem. Quem pesquisou a sua e fez a atividade completinha, muito bem, parabéns. Quem não fez, a partir dessa explicação aqui, faça a sua atividade. Lembrando que esse formulário, vocês deveriam copiar somente as perguntas e respostas no caderno de português, né? Primeiro fazer o cabeçalho e depois copiar só perguntas e respostas, os trechos de textos não precisa, tá bom? Terminou, corrigiu, envia para a professora. Quando terminasse também de preencher aqui o formulário, era só clicar aqui no botãozinho de enviar, certo? Gente, é isso. Espero que
isso tenha sido clara na explicação. E até o próximo vídeo. Um abraço. Façam as atividades que estão atrasadas.